do Senhor, meu irmão. A paz do Senhor a todos. Sejam muito bem-vindos para mais uma aula da Escola Bíblica Dominical, o canal que te ajuda a crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus. Hoje nós vamos falar sobre um tema bem forte, bem conhecido e bem atual, né? Que é sobre o povo de Deus deve separar-se do mal, né? É a nossa lição de número 7, né, na nossa aula de hoje. Mas antes de continuarmos com esse tema importante, peço que você se inscreva no canal, curte aí, né, compartilha para que mais pessoas possam ser alcançadas e ative o sininho, né, para quando tiver novos vídeos aqui no canal, Deus possa te abençoar com mais vídeos para a glória do nome dele, tá? Dado esse recadinho, vamos falar um pouco sobre esse tema, né? Que o povo de Deus deve separar-se do mal. E esse tema está contextual lá no livro de 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 17, que vai nos falar o seguinte: pelo que saí do meio deles e apartai-vos, diz o Senhor, para que e não toqueis nada imundo, e eu vos receberei. Amém? Nossa leitura bíblica em classe está lá no livro de Esdras, capítulo 2, versículo do 59 ao 62, depois capítulo 4, versículo 2 e 3, e depois o capítulo 6, do 2 ao 4. Amém? Nós vamos falar um pouquinho sobre esse tema que é tão importante, né? Tão importante e tão atual, né? Onde o povo de Deus deve se apartar do mal, deve se buscar a santificação e abandonar toda a imundícia, tudo aquilo que desagrada ao Senhor. E assim foi com o povo de Israel, né, que padeceu amargamente quando se misturou, né, quando era um povo com mistura, a qual Deus não queria de forma alguma que este povo se misturasse. Queria Deus, e muitas vezes avisou e alertou o povo que tal mistura colocaria o povo num desastre, né? O povo seria desastrosamente perdido a sua santidade, perdido a sua comunhão com Deus e, consequentemente, seria cativo, né? Deus já vinha avisando a muitos reis antes de acontecer tal fato, né? Que eles foram para o cativeiro lá em Babilônia e passaram 70 anos. E na volta, no retorno desse cativeiro, Deus mais uma vez requeria do povo santificação, santidade. Tanto é que a gente vai ver lá no primeiro tema dessa nossa lição, que diz o seguinte: que somente os judeus retornariam a Judá, né? O rei Ciro, ele tinha emitido um decreto, e lá no decreto falara que era o povo de Deus, o povo de Israel, o povo de Jerusalém, que deveria retornar para Jerusalém para reconstruir o templo e também reconstruir os muros, né? E restabelecer toda a cidade que dantes estava destruída, né? Então, Deus requereria que fosse só o povo verdadeiro, o povo natural, né? Não aquele povo com mistura, porque os irmãos conhecem bem a história. Aquele povo, ele passou 70 anos lá na Babilônia, né? Até que esse decreto fosse emitido, o libertando. Então lá eles deram suas filhas para os filhos dos homens daquela terra e tomaram as filhas dos homens daquela terra para si, para assim formar uma nova linhagem, ou seja, ampliar a linhagem. Só que Deus sempre quis que não houvesse essa mistura, sempre quis um povo único, uma linhagem única, sem mistura, né? Sem mistificação. E por conta disso, por conta dessa mistificação que houve nesse período, na volta para Jerusalém, né, os sacerdotes, eles exigiram que o povo desse lá o seu nome para poder fazer a consulta lá no seu livro para ver se era lá da linhagem de Israel lá do início, antes toda aquela situação de cativeiro, né, para poder voltar e assim edificar o templo e também edificar os muros de Jerusalém. Tanto é que aqueles que não eram achados nesses livros, nesses históricos, né, que era realmente da linhagem, ele era excluído, era considerado como imundo. A gente vai ver isso lá no livro de Esdras, capítulo 2, versículos 59 ao 62, que vai dizer que 652 pessoas, né, que foram fazer a consulta dessas pessoas, e 652 pessoas elas não entraram, não participaram, não retornaram para fazer tal obra, porque elas eram consideradas como imundas. Por quê? Inclusive tinha até sacerdote no meio.
Porque houve essa mistura que Deus nunca quis que ocorresse. Mas como o Senhor Deus alerta e avisa, mas nos deixa o livre-arbítrio para fazer escolha, né? Assim foi com o povo de Israel. Mas naquele momento do retorno, Deus, ou melhor dizendo, os sacerdotes, os responsáveis pela consulta lá, pela consulta dos livros lá, pelos históricos, não permitiram que aquele povo voltasse para edificar o templo, né? E nem edificar os muros. Porque Deus sempre quis e sempre quer santidade no nosso meio, né? Não, em momento algum, Deus permite que a gente possa estar num jugo desigual, assim como o de Paulo lá, né? No capítulo 6 de 2 Coríntios ainda, no versículo 14, né? Nós não devemos estar em jugo desigual com infiéis, né? Eu vou até ler esse versículo para esclarecer melhor a ideia, né, do que eu estou passando, que diz o seguinte: não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis, porque que sociedade tem a justiça com a injustiça? E que comunhão tem a luz com as trevas, né? Se os irmãos sabem aqui, os irmãos gaúchos aqui, campeiro, de onde eu falo, e também lá da minha terra, que chama pessoal da roça, devem saber que jugo é aquele aparelho que bota entre dois bois ou dois cavalos ou dois animais, para que eles andem de contínuo para poder fazer a obra de arar a terra e de preparar a terra. Hoje não é mais necessário porque em grandes propriedades, é claro, porque tem máquinas e equipamentos para fazer esse tipo de trabalho. Mas antigamente, inclusive aqui ele fez essa citação porque ele se ateve a algo da época, que era esse jugo que era colocado nos animais para poder fazer, e esses animais ele tinham andado de contínuo, né, um do ladinho do outro, fazendo a obra, arando a terra, né, preparando aquela terra para o plantio. E aqui Paulo dá esse exemplo, diz, não pode se andar com esse jugo, não tem como, né, andar com o jugo, um na luz, outro nas trevas. Esse jugo vai ser desigual, nós devemos andar com o mesmo jugo, né, com um jugo igual na santificação, na consagração, na preparação. Porque esse jugo desigual é um ingrediente desastroso, porque não tem como haver comunhão entre a luz e as trevas, né? Não tem como haver essa comunhão, e mais ele ainda vai dizer que concórdia há entre Cristo e Belial, que parte tem o fiel com o infiel, né? Não há. Luz é luz e treva é treva, não pode se entrelaçar, eles têm mesmo que se separar, né? E quando eu falo separar, não estou aqui dizendo que é para nos separar do mundo, né? Mas sim separarmos das coisas que o mundo oferece, né? Nós devemos influenciar, ser influenciadores do Evangelho de Cristo e conquistar através do Espírito Santo, que é o que convence do pecado, da justiça e do juízo, mas nós devemos anunciar Cristo Jesus como Salvador, como a luz, né? Eu não falo aqui de se separar, porque o nosso Deus, ele desde o início, ele quis, né, que nós vivêssemos em sociedade, que nós fôssemos ser sociável, né, que nós vivêssemos em comunidade, né? Não é se separar aqui, é separar as obras, e as obras das trevas não podem nos influenciar, e sim a luz que é em nós, que é Cristo, influencia o mundo. Mas devemos nos separar do mal, de tudo aquilo que nos separa de Deus, né? Nós devemos nos aproximar do Senhor em santificação e sim nos separarmos de todo esse pecado, de toda essa imundícia, né? E muitas vezes, de muitas injustiças. Nós devemos separarmos de tudo isso e apegarmos ao Senhor e apegarmos à santificação. Era isso que Deus queria de Israel, né? Por isso que somente o povo verdadeiro, o povo da linhagem real, da linhagem pura, sem mistura, deveria voltar para Jerusalém para construir o templo e os muros, né? E assim Deus queria desta forma, né? Aqui um fragmento diz o seguinte, que Deus não aceita, e realmente não aceita, mistura do seu povo com o mundo, né? Não pode haver comunhão da luz com as trevas, não pode, não tem como. Nós não podemos participar da obra mundana e depois estar servindo ao Senhor. Participar da obra mundana e depois estar na igreja louvando, glorificando e exaltando o nome do Senhor e pregando o seu nome. Não tem. A luz com as trevas, ela não se mistura. Tanto é que se você for pegar um quarto bem escuro e colocar um fechozinho de luz, você vai ver que vai diferenciar, vai dar claridade, né? Que se não fosse assim, ficaria tudo numa densa escuridão, né? Pois não haveria distinção, não haveria diferença. Então Deus quer que nós estejamos no mundo, mas façamos a diferença, né? Não nos apropriemos de nada, né? Ou não vivemos com a vida sem a santificação, sem a preparação, sem a consagração, né? E era assim que Deus queria para o povo de Israel.
essa comunhão, essa linhagem real. Porque desde lá como eu falei, do decreto lá do rei Ciro, era o povo verdadeiro, o povo a linhagem pura, né? E assim Deus quer para nós, né? E esse tema é bem recorrente hoje num mal que nós estamos vivendo tão grande, né? Que nessa pandemia, neste vírus, mas um mal muito maior há, né? Muito maior há e já vem há muitas gerações se especializando e melhorando, que chama-se a mistura, né? A mistura do povo de Deus com o mundo. A gente vê aí muitos eventos no calendário cotidiano onde a igreja entra que na realidade não condiz com a palavra de Deus, né? Deus não quer aquilo para o seu povo. Então nós devemos sim estar no mundo, mas separado do mundo, mostrar ao mundo que o Cristo é o Salvador, mas sem fazer parte com as suas obras. Amém? Nós vamos falar também um pouquinho sobre os judeus. Quando eles voltaram, assim que eles voltaram, chegaram lá na terra, tinha um outro povo, né? Que os irmãos conhecem as histórias, eu vou deixar aqui depois nos sugeridos aqui para os irmãos ver a lição anterior, que vai falar um pouquinho sobre o samaritano, e as anteriores também, né? E também nós vamos falar posteriormente mais sobre o samaritano e sobre a sua posição. Mas quando o povo de Deus voltou para fazer a edificação, tanto do templo quanto dos muros de Jerusalém, os samaritanos se ofereceram de bom grado, assim, né? Aparentemente, inicialmente, parecia um bom negócio pegar mais mão de obra para trabalhar, né? Pegar um povo, mais uma quantidade de pessoas para assim para a obra andar mais rápido, como eu falei, aparentemente. E na realidade Deus não queria, né? E tanto é que os sacerdotes e os responsáveis, os líderes, disseram: não, nós é que vamos edificar a casa ao nosso Deus, nós é que vamos edificar os muros de Jerusalém, nós não temos parte com vós. Por que eles falaram aquilo, fez toda aquela recusa? Porque o povo samaritano foi um povo que habitou a terra na ausência do povo de Israel quando foi cativo. E ele habitou aquela terra por quê? Porque se os irmãos conhecem um pouquinho a história de Israel era dividido entre o reino do norte e o reino do sul. O reino do sul foi levado pela Babilônia e o reino do norte foi levado pelo rei assírio. Então a terra ficou praticamente desabitada. E o que é que o rei assírio fez depois que levou as 10 tribos do norte cativa, né, escravo? Ele trouxe povos pagãos de outra terra e fez habitar lá. E esse era o samaritano, era um povo pagão. Então, eles habitaram a terra. E a Bíblia vai dizer que eles disseram que aquela terra era deles por herança. Porque eles foram colocados lá, né? Ele citou até o nome do rei, que os colocaram lá naquela terra. E daí, depois passado todo esse período que Israel voltou, eles inicialmente queriam ajudar, né, a construir. Só que Deus já tinha dito, não pode haver mistura entre fiel e infiel aqui. O apóstolo Paulo falou aqui no livro 2 Coríntios, né? E Deus já dissera desde o início lá, nas suas leis, nos 10 mandamentos, e não pode haver mistura do meu povo com ídolos, não pode haver mistura com o meu povo com jugo desigual, com algo que desagrada, não pode haver mistura entre dois povos, ou seja, entre as suas atitudes de servir ao Senhor, né? E as atitudes do mundo, que vai trazer as coisas mundanas para dentro da nossa cultura, né? Da nossa cultura de fé, da nossa cultura de santificação, de preparação, né? De adoração. Então Deus quer a exclusividade para Ele, né? Não adianta nós querermos misturarmos uma coisa com a outra, Deus não vai aceitar. E foi assim com o povo de Israel, né? Que é o nosso tema de número 2, que fala o seguinte: os judeus não aceitaram a ajuda dos samaritanos, né? Aquela ajuda que, como eu falei, a princípio de bom grado, mas não era, porque como eram povos pagãos, né? Eles iam certamente introduzir a cultura deles de paganismo, de adoração a ídolos e por aí vai, né? Me faz lembrar também de um certo acontecimento lá no Antigo Testamento, quando o povo de Israel adentrou lá em Canaã, na terra prometida que o Senhor prometeu, né? Aí quando ele foi lá e teve uma batalha, né, com os povos lá, e um dos povos, chamado Cananeus, quando um dos líderes lá da batalha, naquela ocasião, Deus disse para ele, ó, é para destruir todos, não sobrar ninguém, né? Por que Deus? Deus parece fazendo isso, parece um Deus mau, parece um Deus ruim. Só que Deus conhece além do que nós estamos vendo. Nós estamos vendo aquele momento,
Deus vai conhecer além. Por que Deus não queria, né, que o povo pegasse os seus despojos, ou seja, pegasse aquilo que sobrou, né, pegasse as sobras, né, pegasse qualquer coisa lá que ficasse um determinado povo, ou um líder, ou rei, ou um general, o que seja. Deus não queria que ele ficasse com nada daquele povo. Por quê? Porque aquele povo já estava no seu sangue, já estava na sua cultura a idolatria. E certamente ia fazer com que o povo de Deus se desviasse. Então ele deu aquele conselho e disse: olha, não faz. Não pega nada, destrói tudo. E a gente sabe que o resultado posteriormente não foi aquilo que Deus quis, né? O povo quis escolher ficar com alguma coisa e os irmãos, vendo a história, verá que o povo teve um grande prejuízo por tomar uma decisão dessa, né? Mas voltando aqui para os samaritanos, então o povo de Israel não aceitou. Disse: olha, não, eu estou voltando para Jerusalém e vou edificar o templo ao meu Deus, né? E também os muros de Jerusalém ao meu Deus. Nós vamos fazer, nós não vamos precisar da ajuda de vocês, né? Então aquele povo que antes era tão bonzinho, né, que se ofereceu, se tornou um dos maiores inimigos de Israel. Pois ali os irmãos conhecem, como eu falei, eu vou deixar no card aí, num avisozinho aí sobre a lição anterior, que vai falar que eles se misturaram ao povo para poder enfraquecer a mão do povo, ou seja, para poder haver dissensões para que a obra parasse ou andasse mais lenta e tal, tanto na construção do templo quanto na construção dos muros, né? E mais, ainda fizeram um decreto, ou melhor, mandaram uma carta lá para o rei Artaxerxes e tal, e a obra do templo parou por um período. Tanto é que o Zorobabel, Jesua, e depois da retomada da construção do templo, Zacarias e Ageu tiveram que dar palavras motivacionais para que o povo continuasse a obra. Porque o rei parou, disse que era para ter parado, o povo ficou naquele marasmo, né? Ficou descansado, foi cuidar da sua vida e aí esqueceu da casa de Deus, né? E aí até os irmãos vão ver que Deus usou palavras até duras para poder fazer o povo cair em si, retornar e voltar ou estar para construir aquilo que ele for designado para fazer, e não outras coisas, né? Então o que acontece? Em meio a tudo isso, eles não quiseram, né? Não quiseram. E os samaritanos enfraqueceram a mão, causaram dissensões. Tanto é que os líderes eles tiveram que traçar estratégias, né? Traçar estratégias para que a obra não parasse e detesse os seus inimigos, né? E esses inimigos, irmãos, ele era tão ardiloso, tão feroz, que ele ia com tudo, porque antes de Israel chegar à terra, a exclusividade era deles, o paganismo, a religião era toda deles. Então, quando Israel chegou ali, que edificou o templo, que nessa ocasião aqui agora vai ser a edificação dos muros de Jerusalém, né, que foi dado por Deus, colocou no coração de Neemias, e daí o povo agora se voltou a olhar para a adoração, os sacrifícios da linhagem de Israel. E isso incomodaram os samaritanos. Eles perderam o exclusivismo, né, dessa adoração, dessa religião. Então isso os iraram. E eles partiram com tudo, né? A Bíblia vai dizer numa certa ocasião que eles foram com tudo para destruir. Tanto é que eles usaram estratégias de guerra, né? Como eu já falei, para que isso não acontecesse. E a obra não continuasse, né? E não parasse. Então aqui, ó, vou falar um pedacinho do fragmento aqui, nos diz o seguinte: nos afastar daqueles que não têm a sã doutrina. Temos que nos afastar destes, né? Nos afastar daquele que tem uma vida irregular. Aquele que vive no paganismo, aquele que vive na idolatria, aquele que vive numa vida dissoluta, nós devemos nos afastar. E nos afastar também daqueles que têm uma vida irregular, né? Ora é cristão, ora não é, ora está bem, ora não está, ora professa fé, ora nega. Então, esse que há essa irregularidade, nós devemos nos afastar, irmão, porque tem um dito popular, né, que fala o seguinte, e é muito contínuo, é muito atual, que diz o seguinte: as más amizades corrompem um bom costume. Não pode andar no jugo desigual aqui, como eu falei. Se eu professo a fé, se eu falo de Jesus, por que eu vou ter comunhão com aquele que não professa, aquele que não fala, aquele que maldiz, aquele que escandaliza? Não. A Bíblia nos manda nos afastar assim. 2 Pedro 3,17 também vai falar sobre isso, né? Afastavam desse povo irregular. E também
como também daqueles que causam dissensões. E olha, irmão, isso tem muito, infelizmente, dentro da nossa igreja. A nossa igreja devia ser unida como corpo de Cristo, né? Onde Cristo seja o direcionador, seja o cabeça, e ele não deixou um conjunto de regras para nós nos socializarmos com os nossos irmãos, né? E para viver assim, andarmos como o corpo de Cristo, nos seus membros bem ajustados, né? Tudo no mesmo pensamento, no mesmo foco, que é o céu, que é a salvação, e que é a salvação de almas, é o evangelho, é o id, né? Mas infelizmente tem esses irmãos assim também que aqui fala, que causa dissensões, né? Que maldizem, que falam mal, que causam intrigas, né? Que falam mentiras e aí prejudica o irmão, né? Aqueles que compram e não pagam. Tanto é que muitas vezes eu já ouvi muito e isso me deixa muito triste quando muitos deles dizem que é melhor fazer negócio com o pessoal do mundo do que com os crentes, embora que a Bíblia fala que o povo do mundo é mais prudente do que o povo das trevas, mais prudente que o povo da luz, né? Inclusive nisso. Mas isso me deixa muito triste em ver esse tipo de coisa acontecer, porque na verdade Cristo quer que nós nos una, Cristo quer que nós ficamos juntos, Cristo quer que nós vivamos em união uns com os outros, né? Para que o seu poder, a sua graça, a sua misericórdia, né? As suas bênçãos possam nos alcançar, né? Mas infelizmente isso não acontece, e por isso não acontecer, nós devemos seguir o que está na Bíblia, né? Por mais, como é que eu posso dizer, por mais que pareça uma incoerência, mas a Bíblia manda nos afastar desse tipo de pessoa que causam dissensões, né? Então nós devemos estar unidos com o Senhor, né? Estar unidos com os nossos irmãos. Mas aquele que causam dissensões, aquele que causam intriga, aquele que plantam inveja, né? Que é invejoso, aquele que é maldizente, Deus manda se afastar, olha, irmão, se afaste, não fica com eles, né? Porque se tu ficar com eles, aquele ódio deles que é velado, aquele ódio que a princípio é guardado, ele vai se manifestar contra ti, mesmo que seja teu irmão. Ele vai se manifestar e vai te prejudicar. E assim foi com o povo de Samaria, né? O povo samaritano. Que aquele ódio que ele tinha guardado, que queria ajudar no início, e o povo não quis porque ele era um povo pagão e certamente ia introduzir esse paganismo, né? Mesmo que um dos povos mandou um sacerdote israelita, ou melhor, o rei mandou um sacerdote israelita, né? Foi mandado um sacerdote israelita para ensinar o povo sobre os dogmas, sobre a lei de Deus, sobre a lei das Escrituras, sobre a lei do Pentateuco, os 5 livros de Moisés. Mas igual, eles praticavam aquela adoração ao Deus verdadeiro, mas também não esqueciam sua idolatria. Então não há comunhão entre a luz e as trevas, né? Como aqui já citei o versículo de Paulo, não tinha como haver. Então aquele ódio deles que eram velados, por serem rejeitados, agora eles se manifestaram, né? E aí causaram inimizade, causaram brigas, causaram dissensões, tudo isso que eu falei aqui antes, né? Tudo isso eles causaram, né? E Deus manda nos afastar sim, e até combater esse tipo de povo, né? Como foi o povo de Israel. Nós devemos assim fazer, né? Pois o que acontece? Deus exige de nós santidade. E santificação, não vai haver uma santificação onde há uma mistura, tem que haver uma pureza, porque o nosso Deus é puro. Tem que haver uma pureza, né? Tem que haver um voltar para o Senhor. E esse é o tema da nosso terceiro tópico. Nós devemos, ou melhor, Deus exige que nós sejamos santos, né? Que nós nos santifiquemos, a santidade do seu povo, né? Pois uma outra ocasião vai falar também lá em Josué, quando Josué perdeu para um minúsculo povo, o povo de Ai, porque havia um anátema, havia alguém que não estava de acordo, né, com aquilo, não estava naquele mesmo pensamento, não estava naquela mesma fé e outras coisas a mais, que eu não vou me alongar aqui, que isso é um tema para uma outra oportunidade. Inclusive nosso irmão Jonas e nossa irmã Rebeca já destrinçaram bem sobre esse tema, quando o povo de Israel é destruído, ou melhor, perde uma batalha, né? E aí Josué teve que voltar e clamou, se humilhou ao Senhor e perguntou: por que, Senhor? Aí o Senhor disse: tira primeiro o anátema de dentro de vós, vos santificai-vos, que amanhã eu vou entregar o povo na vossa mão, né? Então Deus exige santidade, Deus quis que aquele povo se santificasse, e assim nós também devemos nos santificarmos, né? E buscarmos ao Senhor, né? Que a santificação é importante para conseguirmos. Veja aqui que para ele conseguir algo, ele teve que haver santificação, né? Teve que haver preparação, santificação, adoração ao Senhor.
E não é diferente da nossa vida de hoje. Para que nós consigamos algo, para que nós podemos prosperar, nós devemos buscar primeiro o reino de Deus, como disse Jesus. Buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E as demais coisas vos serão acrescentadas. Josué naquela ocasião fez e Deus o abençoou e entregou o povo de Ai na sua mão. Como os irmãos podem ver lá no livro de Josué, no capítulo 13, versículo 5, ali em diante, vai falar sobre a história da derrota, né, do capítulo 3 início ali no capítulo 1, e depois da santificação, da preparação, da descoberta de quem era o anátema e a vitória do povo de Israel sobre aquele povo minúsculo. Amém? E Deus exige santificação do seu povo para poder operar no meio deles. Isso é uma realidade, né? Se não houver santificação, não vai haver operação de milagres, de maravilhas. Se o irmão for ver os apóstolos, os profetas, toda a história bíblica vai ver que tinha que haver santificação, tinha que haver o seu altar preparado, santificado, né? Como o povo preparado no Antigo Testamento. E hoje o altar somos nós, é o nosso interior, né? Onde o Deus Todo-Poderoso, através do seu Espírito Santo, que está fazendo a obra, que habita dentro de nós, né? Se nós não estivermos preparados, não estivermos santificados, não vai haver operação, né? Sem a santificação não há operação, amém? Né? E o que devemos fazer para que isso seja uma realidade? Nós devemos manter uma vida de separação do mal. Esse é o nosso tópico de número 4. Nós devemos manter uma vida de separação do mal, né? Quando os judeus assim fizeram, Deus os deu grande vitória. Quando eles não fizeram, eles não quiseram, não aceitaram a santificação, a separação do mal e quiseram se juntar, né? Fazer parte, a idolatria entrou, o paganismo entrou e aí destruiu o povo, né? E aí destruiu o povo e o povo foi levado cativo. E assim ficou lá por 70 anos, até que Deus, por sua infinita misericórdia, fez que o povo retornasse, também para cumprir a sua profecia, né? Que está lá no livro de Jeremias 29:10, que fala, né? Que depois de 70 anos eles retornariam a este lugar. Eu já citei esse versículo, acho que quase todas as minhas aulas, mas é para lembrar mesmo que Deus cumpre com as suas promessas, amém? Então, vale a pena viver uma vida de separado, né, do mal. Vale a pena viver uma vida de santificação. Quando isso acontece, Deus opera grandemente e há grandes vitórias, né? E também vale a pena servir ao Senhor. Mesmo que seja tão difícil, tenha muitas dificuldades, mas vale a pena, porque o Senhor está conosco. Maior é o que está com nós do que está no mundo, né? A Bíblia vai citar. E esse que é maior, esse Jesus Cristo, que é maior, que todo o poder foi dado no céu e na terra, esse Espírito Santo que a Bíblia cita que está em nós, é maior do que está no mundo, a Trindade em si, ela nos ajuda a vencer todas essas dificuldades, todos os obstáculos. Então vale a pena se servir ao Senhor, vale a pena vale a pena se servir ao nosso Deus, amém? E essa é a vontade de Deus para nós, nosso serviço para Ele e a nossa santificação. Nós temos que nos santificar, nós temos que buscar, porque quando há essa santificação, quando há essa busca, né, pela santificação, pela adoração, pelo serviço ao Senhor feito com qualidade, com singeleza, né, dando o melhor para o Senhor, Ele opera e bênçãos acontecem, e bênçãos há, né? Deus faz milagres, Deus faz maravilhas, assim como fez com o povo antigamente. Hoje não é diferente, irmão. Se a gente se santificarmos a nossa vida, buscarmos, Deus tem bênção. Deus tem coisas maravilhosas para nossas vidas, né? E a bênção do Senhor vai nos acompanhar todos os dias de nossas vidas, assim como foi com alguns reis, né? Embora que tiveram alguns percalços no caminho, mas a bênção do Senhor se expandiu desde o início do seu reinado até o final. E a glória do Senhor entrou naquele povo, né? E Deus fez maravilhas, Deus fez coisas grandes acontecer, venceu guerra, houve riqueza, houve sabedoria de entendimento, Deus iluminou a mente, né? Faz me lembrar do rei, o rei Salomão. Deus deu uma grande iluminação, né? Deu uma grande sabedoria que até hoje não há. E muitas outras coisas, bênçãos espirituais e materiais, né? É buscar primeiro o reino de Deus e buscar a sua justiça, a verdadeira justiça, e as demais coisas nos serão acrescentadas, amém? E o que fica de tudo para a nossa, e do que fica de tudo isso de lição para nós, né? Que aqui eu vou concluir. Isso tudo fica de lição para nós, um povo que é separado, um povo que é santificado, um povo que é puro, né? Que é de uma linhagem de Cristo,
né, que é de uma linhagem de Deus, que é de uma linhagem do Espírito Santo, é da Trindade, é aquele que separa-se do mal, é aquele que vive uma vida de santificação, é aquele que vive uma vida de serviço para o Senhor e para o seu próximo, com o seu irmão, né? É aquele que tem amor no coração para atender o necessitado, mas não esquecer da sua santificação para com Deus, porque obra não salva, né? Pois diz a fé sem as obras é morta, né? Não adianta fazer um monte de obra e ter uma fé morta, né? Isso não vai te levar à salvação, não vai te levar ao céu. Mas muitas vezes nós fazemos obra não é porque queremos aparecer, né? Não é para alcançar a salvação, nós fazemos obra porque somos salvos. E assim devemos fazer para mostrar que nós somos diferentes, né? E que Deus está com nós e é Ele que abençoa, tanto nós quanto aqueles que estão recebendo as obras que nós estamos fazendo, né? E em meio a tudo isso, Deus requer sim de nós a santificação, a purificação, o trabalho, o serviço para o Senhor, porque a obra não pode parar, e mesmo em tempo de pandemia, dessa dificuldade, Deus quer que a obra continue, Deus quer que nós façamos a sua obra, nós nos santifiquemos e nós estejamos preparados, porque isso tudo mostra que Ele está voltando, está bem pertinho, né? E isso é a lição que fica para nós, desse tema de hoje, que nós devemos nos separar do mal. Que se nós nos separarmos do mal e nos apegamos ao Senhor, há coisas maravilhosas para nós, e a glória de Deus desce sobre a nossa vida, e assim nós vamos vencendo todo o mal do dia a dia, e o Senhor vai nos ajudando, vai nos auxiliando, vai nos aperfeiçoando, né? Nos ajudando, tirando todo o mal, todo o empecilho, todo o embaraço, e assim nós vamos seguindo para a glória do nome do Senhor. E um dia iremos nos encontrar perante Ele e iremos glorificar o seu nome para sempre, né? Amém? E com isso eu concluo e te agradeço por participar de mais essa aula, né? Por participar de mais esse tema. Que Deus possa abençoar a tua vida e a tua família. E uma ótima semana para ti. Em nome de Jesus Cristo. Amém e amém.